Olá, amigos do canal RG Brasil China, bem-vindos novamente ao nosso canal. E hoje nós estamos aqui com dois convidados super especiais. Primeiro, começando com o professor José Medeiros, que está lá na China e já aqui conhecido do canal. E também uma presença ilustre que é a do Albérico, que está lá no Rio Grande do Norte e é ali o responsável pelo canal M65, com o qual a gente já tem feito uma parceria, né, Albérico, que já está acontecendo. Então, inclusive, se você quiser ver este que vos fala, você também pode ir lá no M65. Acho que a gente já tem 2 ou 3 programas aí que estamos participando junto e o Albérico vai participar desse programa hoje aqui conosco para a gente discutir um tema super importante que o José vai elucidar, que é o pensamento do Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas. Primeiro, né, vamos lá, vamos começar do começo, né? Tudo bom, José? Como vai? Início de manhã para você, né? Tudo bom? Olá, Rafael. Olá, Albérico. Boa noite aí para vocês. Bom amanhecer aqui para mim, para o nosso público. Depende do horário que eles forem ver o vídeo. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui numa jornada de trabalho. Muito calor aqui em Hangzhou. Ontem uns 40 graus, mas não no Rio de Janeiro, não com aquela... Não tem brisa, né? Não é como um poema lindíssimo do Manuel Bandeira, acho que é a Narina, vamos viver no Nordeste. Lá faz calor também, mas tem brisa, diz Manuel Bandeira no poema. Aqui não tem brisa, né? Mas a gente está atravessando esse verão e é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, para esta conversa sobre o pensamento que está conduzindo a China nessa nova etapa do seu desenvolvimento ou da sua modernização social. Muito legal. Olá, Albérico, tudo bom? Boa noite para você que está aí no Rio Grande do Norte, em Natal. Como é que está? Tudo bem, meu amigo? Opa, Rafael, boa noite, professor José Medeiros. Aqui nós estamos numa triangulação, né? Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, Campinas, São Paulo e Rangoon, né? Rangoon, na China, não é isso? Por aqui também, deu uma chuvazinha por esses dias. O professor José Medeiros é aqui da região, sabe que é uma coisa rara chover em Natal, mas tem dado uma chuva, mas o calor volta e quando volta com essa mudança de temperatura, chove, né, faz calor, faz sol, acaba que eu, particularmente, hoje estou com a garganta um pouco prejudicada com essa mudança de clima. Mas aqui para ajudar, para a gente participar na verdade, dessa aula, né, que vamos ter aqui, ainda nessa parceria do canal RG Brasil-China e o canal E65. Legal, muito bom. José, você é um herói, né? Quer dizer, não é só falar sobre o pensamento do Xi, mas falar sobre o pensamento do Xi às 6h15 da manhã para você, né? Então você já é um herói. Os nossos parabéns. Mas, José, é o seguinte: inclusive notícias aí recentes da China, né? Falam, como sempre, que é o grande destaque de China, trazendo números, né? O mundo sempre olha muito para a China a partir do viés neoliberal, digamos assim, né? Taxas de desemprego, economia que cresce, PIB que sobe, PIB que desce. E eu acho que isso traz grandes desafios aí nessa leitura de China, né? Principalmente nessa China do Xi Jinping, que não necessariamente está olhando para números apenas. José, desde que o Xi Jinping entrou no poder, no primeiro mandato dele, né? Ele está no terceiro mandato, ele tem falado sobre a entrada da China numa nova era, e ele cunhou, né, o pensamento dele, que a gente chama em português de o pensamento sobre o socialismo com características chinesas para a nova era ou na nova era. José, esse é o pensamento guia da China de hoje, a China atual, do Xi Jinping, e a gente quer saber aí o que significa esse pensamento e o que é essa nova era, por que a China está numa nova era, o que eles compreendem por uma nova era, e se você pudesse ajudar a gente a entender um pouquinho o que é esse pensamento do Xi Jinping, que está guiando a China de hoje e que traz tantas diferenças de leitura de como os chineses leem a sua realidade, o mundo, e como o Ocidente lê a China e o mundo. Essas questões são as questões essenciais que os que procuram entender a China precisam responder. E essa resposta é uma resposta em construção. Em primeiro lugar, o pensamento do Xi, por exemplo, começa a ser construído, claro, bem antes, mas dentro da estrutura do partido, quando ele assume, como você falou, no 18º Congresso, em 2012, novembro de 2012. Eu estava em Pequim, justamente naquele período. É desenvolvido no 19º Congresso do Partido,
2017, e é incorporado na Constituição do partido. Isso é importante, porque, ou seja, é quando ele passa a ser não mais um pensamento do José, do Rafael, do Albérico, mas passa a ser um guia para todo o partido. Começa é formalizado, né? E agora ele está em plena aplicação e desenvolvimento. Por que surge o pensamento do Xi? Por que a necessidade de um pensamento? Então, quando a gente estuda a China, primeiro o seguinte, só fazendo um parênteses. Para compreender a China dos últimos 100 anos, é necessário estudar e compreender o Partido Comunista da China, que foi fundado em 1921, dentro daquela onda que o Albérico conhece muito bem, da Revolução Soviética, da Revolução na Rússia, de 1917. E para entender a China atual, é essencial entender o pensamento. A China, na sua fase atual, é necessário entender o pensamento do Xi. Então, nós estamos aqui, né, o programa vai tratar de questões essenciais. Você pode estudar Confúcio, pode estudar a cultura, etc. Mas para entender o funcionamento da sociedade, do Estado, etc., é necessário entender a história do partido, as lutas do partido, as dificuldades que ele enfrentou, como essas dificuldades foram superadas, se é que foram, né, quais foram, e qual é a etapa agora e por que surge o pensamento. Então, feito esse parênteses, este pensamento ele é resultado de uma constatação do método marxista de análise da China, usada pelo Partido Comunista da China, que é um aspecto que o método procura entender, que é a contradição principal da sociedade. Qual a principal contradição política? Porque se você identifica a principal contradição, em teoria, você foca os esforços para resolver esta contradição e superá-la, e automaticamente uma série de problemas que são decorrentes dessa contradição, eles são também resolvidos. Então, você não fica enxugando o gelo, né, com a mão ali, que está sempre a água saindo. Então, o que é que está gerando o gelo? Fecha ali o refrigerador, que vai estar resolvido aquele problema. Então, essa visão do método é aplicada aqui na China. Então, o Deng Xiaoping, que é anterior anterior no sentido de pensamento, de grandes soluções, né? ao Xi Jinping, claro que nós sabemos que teve o Hu Jintao, teve o Jiang Zemin, teve o Hu Jintao, mas eu estou no sentido de percepções de grandes problemas, vamos dizer. Ele chegou à seguinte constatação: olha, a principal contradição é que nós temos uma sociedade que está aí para comer, para vestir, etc., com as necessidades materiais, e nós temos as forças produtivas atrasadas, que não atendem a essa demanda para um bem-estar. É tipo assim, nós somos socialistas, mas socialista pobre. Não faz sentido. Né? Eu estou mastigando aqui o pensamento simplificando o pensamento do Deng Xiaoping, né? Então, qual é a tarefa? A tarefa é desenvolver as forças produtivas, produzir bens de consumo, desenvolver a sociedade. Aí, Rafael, você também estuda, sabe muito bem isso, é aquele plano que já tinha sido criado pelo Zhou Enlai das 4 modernizações. Né? A modernização das Forças Armadas, da defesa, né? A modernização da agricultura, a modernização da indústria, a modernização do campo, da agricultura e a modernização da ciência e tecnologia. Ou seja, o ideológico deixou de ser a questão central. É tanto que o Deng Xiaoping dizia, não importa se aquele país não tem nem relações com a China. Tem lá industriais, tem lá indústrias,
tem pessoas querendo fazer negócio com a China, estão querendo trazer suas empresas para cá, sejam bem-vindos. Não vamos focar ideologia, não vamos focar nessa parte, vamos focar na solução deste problema, que é as forças produtivas atrasadas. Porque sem uma riqueza material não se pode falar em socialismo. Ponto. O ouvinte aí mais especializado em China está percebendo que eu estou sendo bem breve e numa linguagem mais acessível para os não especialistas, né? Quando chega agora o Xi Jinping, ele diz, olha, a situação mudou. O problema não é mais a necessidade de por uma vida melhor, os anseios, etc. A primeira parte continua igual. A sociedade necessita de bens, etc, etc. Tudo bem. Mas a segunda parte, que é uma China atrasada no sentido de desenvolvimento das forças produtivas, isso não é mais realidade. Nós já estamos muito desenvolvidos. Pelo contrário, tem até excesso de produção, né? Tem uma série de elementos aí. A produção não é mais um problema. Qual é o problema? É que esta produção há um desequilíbrio. Então, esse desequilíbrio pode gerar vários problemas. E na minha leitura, o principal desequilíbrio é que era uma forma de pensar liberal, que a China deixou entrar, e que iria mudar o coração da própria China. A China iria continuar sendo China, só que sendo uma China com pensamento liberal. Pela própria entrada nesses 30, 40 anos do Deng Xiaoping, que foi uma permissão tática, uma concessão tática. O Xi disse, vamos resolver isso agora, ou resolvemos, ou nós vamos perder a China mesmo, que ela vai continuar sendo China, mas não vai ser a China que nós queremos. Não vai ser a China com características chinesas, vai ser a China com características de Wall Street, vamos brincar assim. E aí, a percepção de que muda essa contradição principal, então o foco vai ser no desequilíbrio do desenvolvimento, que é também uma forma sutil de abordar várias questões que, pouco a pouco, nós vamos desenvolvendo aqui, né? E aí, é por isso que o pensamento do Xi, ele ganha essa dimensão, porque o Xi percebeu que há uma nova contradição e que todo partido, toda a China, todo o povo precisa estar voltado para a solução dessa solução, que é o desequilíbrio causado pelo desenvolvimento. E como resolve isso? Com mais desenvolvimento, seguindo a linha do desenvolvimento. E aí, você sabe muito bem, Rafael, também, você tem aí até o livro do Xi Jinping, né? Tem o volume 1, 2, 3 e 4 em português, fazendo uma propagandazinha aqui. Você está com ele aí? Deixa eu pegar aqui para mostrar. O 4, eu e você, nós não participamos, mas o 1, 2 e 3, eu e você, nós participamos diretamente nesse processo de revisão, né? Enfim, para tentar expor de forma mais palatável ou precisa na língua portuguesa, né? As expressões políticas. Não é uma questão de só revisão e tradução, mas como encontrar a forma adequada de ser percebida o pensamento chinês, o pensamento do Xi, ser percebido também pelos leitores de língua portuguesa. Feito mais esses parênteses. Então, a percepção desta nova contradição é a essência para o surgimento do Xi e o pensamento do Xi ter atingido esse novo patamar. Aí, vou concluir, para a gente entrar na conversa, dizendo o seguinte, que na história do partido, nesses 100 anos, você tem pode observar, você tem o pensamento de Mao Tse-tung, o partido sempre fala, o pensamento do Mao Tse-tung. Você tem a teoria de Deng Xiaoping,
que não é um pensamento interessante. A teoria de Deng Xiaoping não está no livro de pensamento, porque o do Xi está pensamento e não teoria. Certo? Isso é uma questão importante. Nós temos o pensamento, digamos assim, a questão da tríplice representatividade do Jiang Zemin, que, no fundo, o partido permitiu a entrada de empresários, que antes eram pessoas de origem operária, camponesas, enfim, a base... No partido, né? Entrada no partido. Permitiu no partido. Então, essa tríplice representatividade, esse terceiro elemento é justamente a vinda dessas, que eles chamam de forças mais desenvolvidas ou avançadas, para dentro do partido. Aí, nós temos a teoria do desenvolvimento científico, do Hu Jintao, que já começa a perceber esse desequilíbrio. E nós temos agora o pensamento do Xi. Então, veja, os níveis são diferentes. No fundo, o pensamento do Xi se equipara ao pensamento do Mao. No sentido, não que é comparável, porque o pensamento do Mao, a essência dele é porque ele descobre as leis da guerra nacional, né? E consegue unir o país, enfim, proclamar a república. O pensamento do Xi, então, dele decorre um conjunto de conceitos, de teorias, etc., etc., para enfrentar a situação atual e conduzir a China a esse processo de modernização socialista. Veja só, falamos de 4 modernizações, eram modernizações em áreas específicas. São 4, né? Da indústria, da agricultura, das Forças Armadas, enfim. E o último e da ciência e tecnologia. Agora não. Agora é um pensamento que aí entra a questão da diplomacia, com características chinesas na nova era, que entra tudo. A própria razão da produção, da economia, como você mencionou aí, Rafael, não se pode olhar para a China com esses indicadores que você tem, que é usado para a economia ocidental. Ô, José, deixa eu tentar fazer uma espécie de resumo, como uma pessoa leiga, digamos assim, né, ou que entende bem menos do que você, para você ver se a gente consegue facilitar assim para quem não entende muito. Então, você tem o Partido Comunista no poder, e é importante estudar o Partido Comunista porque ele é o partido no poder e é o partido que está aí há 70 anos no poder, portanto não tem como entender a China, porque ele é quem move, né, toda aquela máquina. Você tem, então, que você parece que disse, né, explicou que existe um método marxista, e esse método marxista faz com que o partido observe aquilo que é principal de ser feito ou desenvolvido, que é o que você parece que chamou de contradição principal, né, que seria a demanda urgente ou aquilo que é necessário fazer. E, em cima disso, você tem a criação de uma, digamos assim, desse pensamento, né, de uma teoria que vai guiar as ações do partido e, portanto, do país. Na época do Mao, o pensamento do Mao Zedong, depois a gente teve a reforma e a abertura do Deng Xiaoping, tivemos depois o Jiang Zemin e o Hu Jintao, que basicamente foi, apesar de ter nome diferente, mas seguiu mais ou menos a linha do Deng Xiaoping, e agora você tem esse pensamento do Xi Jinping, que retorna a ideia de pensamento do Mao Zedong, no sentido não do conteúdo, mas sim de ser um pensamento e não uma teoria, que você distinguiu, né? Uma teoria, um pensamento acima da teoria, se eu entendi isso que está certo. E aí desembocamos, então, no Xi Jinping, com o pensamento do Xi Jinping, retomando a ideia de pensamento lá de Mao Zedong, mas dentro de um contexto diferente, porque entendeu que a necessidade mais urgente ou principal, que o que você chamou de contradição principal, é o que deve ser feito. E aí, então, estamos no Xi Jinping, no pensamento do Xi Jinping, é isso? Ótimo resumo, isso, é isso. Então, esse pensamento digamos, porque o pensamento do Xi, também para o pessoal ficar, é o pensamento dentro da estrutura do partido, então ele não é individual. Apesar de que o Xi, ele é a expressão principal desse pensamento, ele é o pensador
Essa era uma pergunta que eu ia fazer, né? Porque se fala muito no Anhunin, né? Como o teórico principal, né? Mas o Xi seria o Mas quê eu não colocaria nem especificamente? o Runin, apesar dele estar ali desde Jiang Zemin, juntinho, né, dele lá, é um quadro, é um pensador, mas é realmente um mecanismo de produção coletiva do pensamento. Agora, uma coisa é um coletivo produzindo, outra coisa é as grandes lideranças, os grandes pensadores, com a capacidade de síntese disso que está sendo produzido. Você tem aqui milhares, milhões de pessoas, eu digo até milhões, de pensadores, seja no aspecto da economia, no aspecto da cultura, no aspecto da filosofia, no aspecto qualquer, e isso está sendo produzido. Isso está sendo produzido para o bem do Estado. Agora, o Estado percebe, por exemplo, no Brasil nós temos um monte de universidades aí produzindo teorias e teorias, etc., para o desenvolvimento nacional. Isso está sendo percebido pelas lideranças? Não necessariamente, né? Não estou nem aí. Aqui na China, não. Então, tem o próprio Estado, a forma que ele é organizado, ele é capaz de dado um problema, apresentar esse problema para o conjunto social, tem as estruturas, as academias, etc., do partido ou fora do partido, e começa esses debates, essas produções, e isso vai subindo. Tem os filtros, né, eles têm um método de captação das reflexões e chega a como se fosse uma luz, uma lupa, que é a teoria, justamente, lá diz, olha, para esse problema, esse problema ilumina ele dos diversos aspectos, percebe esse problema e diz, e agora como é que a gente vai enfrentar, que solução, né? Então, o Isso é pensamento uma na China forma tem uma científica, né, José? pragmática, claro, científico, claro, que o partido procura se Científica, né? Porque manter. os países, por exemplo, do Ocidente, né, não trabalham assim, né? Você tem grandes estratégias nacionais, mas você não tem um método científico, né, aplicado ao desenvolvimento do Estado, né? Pelo menos que eu conheça, não, né? Porque o Estado aqui está em primeiro lugar e o partido foi que fez isso. Então, por isso também é muito difícil de você reproduzir isso que está aqui na China em estruturas sociais e políticas completamente diferentes. Por exemplo, o Brasil tem o regionalismo, os políticos regionais dominando, o Albérico é especialista nisso. Essas figuras aí históricas da política brasileira, no Sul, no Nordeste, etc. E dentro do próprio Estado, como o Estado do Rio Grande do Norte, você tem os caciques políticos, etc. Então, você tem ali, por exemplo, um aeroporto de São Paulo, o aeroporto ali de Guarulhos, de Congonhas, né? Não, Guarulhos, que é o grande. O aeroporto de Guarulhos, você não tinha metrô para o centro, ou você não tem um sistema de metrô, o PSDB, 20 e tantos anos no poder em São Paulo, que liga ali, Jundiaí, chega a Campinas, a terra do Rafael. Ora, por que não tem? Porque você tem um monte de lobbies, de taxistas, que pegam votos, de sindicatos, de não sei o quê, que dificulta, ou questões ambientais, uma série de coisas que vai dificultar isso. Aqui na China não vai ter isso. É tanto que as lideranças regionais, né, aqui onde eu estou, em Zhejiang, de 2003 a 2007, foi o Xi Jinping que foi o secretário-geral. O secretário-geral da província ele tem uma função, ele é maior do que o governador. Então, veja só, o partido pega os seus quadros e fica mandando para as regiões Xinjiang, não sei para onde, né? Essas diversas, as 23 províncias, menos Taiwan, que eles não mandam, mas as 22 províncias e as outras, as 33, 34 com Taiwan, unidades administrativas do Estado, né? Então, eles ficam mandando. É completamente diferente. Então, você é um pensamento para o desenvolvimento do todo, observando as particularidades e as forças que existem regional também. Não estou dizendo que não existem, empresariais, etc., etc. Mas elas não são capazes de barrar uma deliberação que vai impulsionar o desenvolvimento total. Não, muito legal. Você quer falar, Albérico? Eu queria só. Me bateu uma dúvida agora, Rafael, que o professor José falando aí sobre as questões regionais. O Brasil, ele conhece, você também, nós temos isso aqui bem claro, bem desnudo, digamos assim, né? Região Nordeste para a região Sul, aí a diferença é abissal.
como é que você mais ou menos já deu uma pista, professor José, mas como é que se lida com essas diferenças num país com todas as dimensões que eu não vou aqui chover no molhado, né, que é a China, né? Você falou do partido, das lideranças, né, o trato que se dá, a discussão dos problemas daquelas regiões, daquelas províncias, daquelas unidades, né? E como é que se vai se construindo, vai se amalgando, digamos assim, uma política mais nacional, se é que eu estou falando alguma coisa fora aqui do nosso contexto. Se eu tivesse, você me passa a borracha e vamos para frente. Não, E esse isso ponto é também, né, muito José, já importante. vem do Império, né, chinês, né? Também não é só do Essa partido, né? unidade política está dada no Império, mas tem uma diferença muito grande em relação ao partido. Ele é completamente diferente, porque no Império, ainda é tanto que os senhores de guerras depois, o regionalismo era muito mais forte, né? E também não tinha esse ritmo de desenvolvimento que temos agora. Mas esse ponto que o Alberto traz, olhando ele sob a perspectiva do pensamento do Xi, ele é muito importante, porque veja só, o que muda, segundo o Xi, a percepção do Xi, é o desequilíbrio do desenvolvimento. E justamente o desequilíbrio, um dos elementos do desequilíbrio do desenvolvimento é a questão regional. Então, você tem áreas costeiras altamente, muito ricas, como essa que eu estou, Xangai, e você tem o oeste da China, ali Xinjiang, o Tibete, o centro da China, áreas muito pobres e não tão desenvolvidas. Então, mas como o período do Deng Xiaoping, a preocupação não era essa, porque eu já falei, era o desenvolvimento das forças produtivas, era o enriquecimento material, essa diferença regional, ela se acentuou mais ainda. Então, o pensamento do Xi vem para corrigir isso. Só que você como é que eles trabalham? Olha, aquela província tem um potencial X para determinada área industrial ou agrícola. Por exemplo, o Nordeste, lá em cima, né, já perto ali da fronteira da Rússia, o Rafael morou por lá, ali eles transformaram num celeiro de produção de grãos, que antes era só o Sul, aqui onde eu estou. Mas arroz, agora já produzem trigo lá, que é essencial, a questão da segurança alimentar, né, um país dessa dimensão. Você tem aquela região do Oeste, então indústrias petroleiras, minerais, etc, etc. Eu não vou particularizar aqui, mas eu quero dizer que há uma percepção do potencial da região, mas por uma razão circunstancial não foi desenvolvida e agora vem com toda essa estrutura e todo esse capital e todo esse know-how que eles têm, intensificando esse desenvolvimento. A eliminação da pobreza, da extrema pobreza, em áreas altamente pobres, né? Mesmo assim, em topos das montanhas, por uma série de razões. Então, o partido leva a solução para isso. Claro que você continua tendo muito ricos, e no número, na China é maior do que nos Estados Unidos, mas comparado para a China ainda não é um número tão grande, e você tem pessoas com grandes dificuldades, mas você não tem, por exemplo, não tem uma pessoa sem roupa, miséria absoluta, ou pessoas sem comida, isso também é uma conquista. Mas o Albérico fala, é um país muito grande, né? Como encarar isso? Só que o fato do partido, apesar de ter as forças regionais, os interesses de grupos dentro, o fato do partido ter essa visão de país e atuar para o país facilita a implementação de determinadas estratégias de desenvolvimento. No Brasil, por exemplo, agora, a questão das emendas parlamentares foi ainda pior do que o soneto, porque eu sou um parlamentar lá de Canabrava, um deputado federal lá de Canabrava. É claro que eu vou levar emendas para a construção de postos de saúde, mesmo que já tenha uns 3. Eu vou levar emendas para uma estrada, mesmo que aquilo não passe carro, só passe uma carroça de boi. Por quê? Porque eu estou querendo votos da minha região, estou querendo beneficiar os prefeitos, etc. Então, se o Acre foi comprometido
e só agora, depois de 200 anos, é que fizeram a ponte ligando o Acre à parte terrestre do continente aqui, não é? Não importa. Eu, como político lá do Rio Grande do Norte, não estou nem aí, entendeu? Eu quero saber se eu vou ser eleito. Então, o desenvolvimento do país não é pensado pelas essas forças. É uma realidade. A China, não. O pensamento, o desenvolvimento do país é pensado pelo partido. E não é só pensado, né? Por isso você vai ver um trem rápido que vai chegar numa região remota que olha, mas não tem nem tanta gente para chegar aí. Não importa. Depois vai ter. Né? Depois vai chegar. Porque está percebendo a interligação, está percebendo o produtor que está produzindo até macaxeira no sul, mandioca, né? E que está lá mandando, a gente compra aqui pelo aplicativo e vai chegar aqui em casa, acabei de comer. E beneficia esse sistema de interligação por rodovias, ferrovias, etc., e termina interligando o país inteiro. Então, isso é uma diferença, viu, Alberto? E aí, né, José, só para fazer um contraponto, contraponto não, né, na verdade, para reforçar, né, aí é quando acho que interessa, né, a gente realmente conhecer um pouco do partido, né, porque você estava falando do desenvolvimento, e o desenvolvimento, ele é dos critérios, né, para que os secretários do partido nas províncias, que, como você falou, são cargos que estão acima dos governadores, eles são avaliados, né? Então, se um cara é colocado em Xangai e, por exemplo, a cidade não desenvolve, o cara perde ponto, talvez não suba na carreira. Existe uma meritocracia, né? E também, Albérico, né, essa parte de regiões aí menos desenvolvidas, existe uma série de políticas específicas, como, por exemplo, o emparelhamento de províncias para uma província mais rica ajudar uma mais pobre. Então, por exemplo, Hangzhou, que é muito rica, vai ajudar, por exemplo, o Tibete, vai ajudar Xinjiang, vai ajudar uma província que seja menos desenvolvida. Mas, José, voltando, mas isso são coisas específicas, né? A gente vai voltar aqui para o guarda-chuva, o grande pensamento. José, primeira coisa, né, antes da gente voltar para esse tema, nova era. Antes da gente falar do pensamento em si, a gente já está falando, né? Mas antes da gente entrar a fundo nele, existe esse pensamento para a nova era, ou seja, existe uma nova era. Por que que existe essa nova era? O que que mudou em relação aos outros para que agora seja considerado que existe uma nova era? Você falou da questão da contradição principal, né? Mudou a contradição principal, é isso? Isso, mudou a contradição principal. Então, a nova era está associada à mudança da contradição principal, e não a um tempo exato no calendário, na linha do tempo. E essa contradição principal é a do Deng Xiaoping, não é a do último presidente antes do Xi. Não, a do Deng Xiaoping, que estava até os últimos presidentes, continuaram, você enfatizou bem. No fundo, o Hu Jintao, o Jiang Zemin, o Hu Jintao era uma aplicação do pensamento... A reforma e abertura. Da reforma e abertura do Deng Xiaoping. E agora, essa nova era, então, é essa nova grande contradição que precisa ser resolvida. Isso no plano interno. No plano externo, também muda, porque você sai da China, um país atrasado, com pouca força internacional, para um grande país, como eles chamam, inclusive para a implantação da diplomacia de grande país, que é o pensamento de Xi para a diplomacia. Primeiro, num primeiro momento, por exemplo, vamos pegar um projeto-chave deles, que é o Itailu, que é um cinturão e uma rota, a iniciativa Um Cinturão e uma Rota, que é a nova Rota da Seda, numa linguagem mais comum. Se você vai pegar, quando ele foi anunciado, no Cazaquistão, 2013, se não me falha a memória, e depois, no mesmo ano, na Indonésia, porque é a parte terrestre ligando a Ásia, né, seguindo ali para a banda da Europa, e a parte marítima, ligando, que no fundo era aquelas rotas que os portugueses faziam, ou mesmo aquele navegador chinês, o Chang'an, fazia. Então, a rota do chá e a rota da seda, vamos dizer assim, interligadas, né? Essa iniciativa, se você vai estudar os documentos e tudo mais, os discursos, pode observar
que, nos primeiros anos, estão falando do entorno regional, saindo aqui e chegando no máximo na África. Mas se você pega nos últimos 5 anos, né, principalmente no último no mandato que terminou do Xi, porque esse agora está começando, né? Ele já começa, já é uma abordagem global. Inclusive, até esperava-se que o Lula, nessa viagem que estava aqui, assinasse, né, a incorporação do Brasil, a associação do Brasil a esse projeto de desenvolvimento chinês, o Cinturão na Rota. Não assinou. Curioso, porque você pega México, Colômbia e Brasil, os grandes países ali. A Argentina assinou em 2022, ontem, né, ano passado. Então, por quê? Porque no início a China não estava pensando globalmente. Estava pensando, mas esperando o momento para esse anúncio, né? Então, o que eu quero dizer é que também os interesses da China no mundo mudam em relação ao período que começa a reforma e abertura de 1978. Então, o pensamento do Xi vem para esse momento, que é uma transição da hegemonia dos Estados Unidos, né, da grande hegemonia do país único que domina o mundo, para uma China que quer assumir o seu papel no mundo, com o peso que ela tem, com a capacidade que ela tem, econômica e em todos os sentidos. Então, também muda isso. Só que esse estudo ele não está ainda tão desenvolvido, eu acho. Pelo menos, né, não abordado como eu estou abordando, mas não é só a contradição do desenvolvimento interno, é justamente a situação externa que também muda nessa nova era. José, eu quero trazer aqui uma imagem, aí eu não sei se você vai concordar comigo ou não, mas enquanto você estava falando, eu busquei ela, e eu trouxe essa imagem aqui, que eu acho que ela reflete bem essa mudança de cenário internacional, digamos assim, né? Isso aqui é uma imagem icônica da época que a China estava invadindo, né? E cada caricatura representa uma potência imperialista que estava ali na China, né? E você vê que está escrito como se fosse uma pizza, um pão ali sendo dividido entre grandes potências, né? E dá muito bem ali para ver a França, né? Japão, Inglaterra, a Alemanha e ali o chinês atrás, né? Mudou, né? É realmente uma nova era se a gente for pegar. Isso aqui é uma imagem forte, né? Mas de fato muda, digamos assim, essa correlação de força internacional, né? Hoje a gente tem uma China completamente diferente no cenário internacional dessa China, né? Você vê a legenda em francês, né? No meu francês de Canabrava, né? Le gâteau de roi et de empereur, ou seja, o bolo, né? A torta, o bolo aí dos reis e dos imperadores, que é a China. Então, era justamente isso está muito bem descrito numa conferência, que para mim é um documento histórico fundamental para entender o que estava acontecendo na China, de 1924, feita pelo Sun Yat-sen, que foi o primeiro presidente da China na República. É essencial aquele texto. E ele se remete a isso, não como pegando uma torta, mas pegando um peixe, né? Em que todos estavam pegando um pedaço para si, justamente essas potências aí, tentando pegar um pedaço para si, e a nação, apesar de ter 400 milhões, na época ele falava isso, 400 milhões, agora a gente tem 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 400 milhões, né, agora, né, a população. É tanta gente que eu até esqueço, o Brasil tem 200 milhões, quando eu falo 1 bilhão, eu digo, mas sim, né, é isso mesmo, é 1 bilhão e 400 milhões. Na época tinha 400 milhões, e o Sun Yat-sen, ele se refere a isso e ele diz, enquanto isso, nós, apesar de ser o país mais numeroso, nós somos como um monte de areia solta. Ou seja, esse problema que essa imagem traz estava sendo percebido por várias forças. Só que coube ao Mao Tse-tung, fazer a leitura correta dentro do partido e encontrar o caminho para a solução disso aí. Expulsar, tirar as potências que queriam dominar, tirar as mãos do bolo, que era a China.
E se você for pegar historicamente, simbolicamente, quando Macau e Hong Kong, primeiro Hong Kong, né, em 97, Macau em 99, 1999, volta para a China, ou seja, a ser administrada pela China, retomada principalmente Hong Kong, porque Macau tem outros, é um caso muito diferente, foi uma concessão, não foi muito uma obrigação. Hong Kong não, foi imposta por uma guerra do ópio. Quando isso volta para as mãos da China, eu penso que aí as potências estrangeiras tiraram a mão dessa pizza, desse bolo. Vai dizer, tem Taiwan que não foi resolvido. Sim, tem Taiwan, mas Taiwan são chineses. Pode ter americano por trás, mas são chineses, é diferente. Enquanto que Hong Kong não eram chineses. Era a rainha administrando o território de Hong Kong. É muito diferente. Né? Então, agora, na fase atual do pensamento do Xi, porque é importante aqui essa abordagem do pensamento do Xi, nós não só temos isso, temos condições de cuidar do nosso território, ou seja, exercer a soberania, como também os interesses chineses, devido ao processo de globalização, eles estão em toda parte, cada vez mais em todos os lugares, e nós temos que cuidar disso também. Né? E não só os interesses chineses, interesses particulares, materiais, de investimentos, etc., mas os interesses chineses no sentido do plano que a China, como a China vê o mundo, e como ela quer ajudar no ordenamento desse mundo, né? Que é um conceito, inclusive, criado pelo Xi, que é a criação de um futuro compartilhado para a humanidade. E essa palavra futuro, não gosto dessa tradução, porque quando a gente escuta isso na língua ocidental, português principalmente, ela dá uma ideia de uma coisa que não vai chegar. É um destino, na verdade, né? Mas é um destino, justamente. É um destino, né? É um destino. Um destino no sentido do fado português, né? Nossos destinos foram traçados na maternidade, como diria Cazuza, né? Então, e este pensamento, é importante isso, ele está atento é uma forma de olhar globalmente. E, recentemente, né, até mandei para o Albérico aí, para você também, né, Rafael? Eu escrevi um texto que ainda não foi publicado, está inédito, aonde eu estou falando das fontes constitutivas desse pensamento. Porque eu penso que essa é uma chave para entender este pensamento, porque ele entra na dimensão cultural, civilizacional, né? Na questão do pensamento estratégico da ordenação do mundo, como eu acabei de falar, no desenvolvimento interno, aonde não necessariamente vai ser medido em PIB, em economia crescendo 10% ou 1%, 0%, mas se aquilo atinge os interesses, está na direção de maximizar a concretização dos interesses estratégicos. É isso. Essa é uma dúvida, José, que eu estava tendo aqui. Então, essa nova contradição, ela não é o desenvolvimento, é isso? Porque, veja, se eu entendi certo, a contradição principal da época da reforma e abertura adiante, né, de lá para frente, até chegar no Xi, foi o desenvolvimento da economia, digamos assim, para facilitar aqui o vocabulário, né? O desenvolvimento das forças produtivas, o desenvolvimento da economia, enriquecer a população, enriquecer o país, com isso tornar o governo forte. Chega o Xi Jinping. E você tinha falado, né, que os problemas de subdesenvolvimento, digamos assim, né, ou de não desenvolvimento, seriam resolvidos com desenvolvimento. Agora, com o Xi, na nova era, esse pensamento dele, continua com essa ideia de que de desenvolvimento, ou essa ideia de desenvolvimento foi alterada? Ou é desenvolvimento, mas agora não o econômico? Como é que... Aí é o desenvolvimento total. E por exemplo... Ele está olhando para uma coisa maior, né? Um jovem chinês hoje, os meus filhos, o Ian e a Ana, eles nasceram, estão com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses daqui a pouco. Daqui a 3 dias. Esse jovem, o sonho... isso aí está dentro do arcabouço que o Xi denominou do sonho chinês. Né? O sonho chinês ele dividiu em 2 partes a linha do tempo. A primeira parte, quando o partido completasse 100 anos, que foi 2021. O partido completou 100 anos. O que é que eles queriam? Olha, os chineses,
vocês acreditaram no partido? Deram suporte ao partido? 100 anos depois da sua criação, o partido está oferecendo para vocês uma sociedade moderadamente próspera, ou seja, sem pobreza absoluta, etc, etc. Esse é o presente de aniversário que o partido está dando em retribuição à confiança de vocês. Presentão, hein? Imagina se o Brasil tivesse Não pouco, hein? Não pouco. Ora, agora, nos 100 anos, 1949, a proclamação da República Popular da China, 2049, então, completa 100 anos, é o outro centenário. Então, nós vamos dar um grande presente para vocês, que é um Estado socialista, moderno, próspero, desenvolvido culturalmente, etc, etc. O trem está nessa marcha. O trem está nessa estação. E tem até uma paradinha ali em 2035, né, José? Que eles vão fazer, aí tem as etapas para chegar. Vão ter paradas aí. Mas veja onde eles querem chegar. O que é que seria esse país socialista, moderno e próspero? Uma China bela, culturalmente avançada. Aí passa, aí é uma complexidade que não vai num vídeo aqui de uma meia hora, né? É um pensamento todo. Mas, por exemplo, na minha leitura, se o foco tivesse continuado na questão material, apesar de você ainda ter muitas pessoas, por mais que você tenha uns 500 milhões de pessoas com a capacidade de compra razoável, o que não é pouco, 600 milhões, você ainda tem aí uns 800 milhões que estão ralando, trabalhando muito. Claro, já não tem muito problema de alimentação, já superou muitas coisas, de roupa, tal. Ok. Mas ainda é um problema. Então, se você coloca a lógica da competição, que foi a lógica permitida, por isso muita gente confundia, a China é capitalista. Você está vendo o capitalismo, mas ela não é capitalista. Porque o capitalismo está domado dentro de uma estrutura que o partido está acompanhando. Ele tem ele é permitido porque ele é mais eficiente, digamos, né, para o desenvolvimento de determinadas, pegando o estímulo de competição das pessoas, para o desenvolvimento de determinadas estruturas ou produtos, etc, etc. A própria China alimentou isso. Você vê que tem empresas de telefones, tal. Você tinha 10, 15. Uma vai permanecer. Aquela que permanecer vai representar bem o país. Agora, quando esses capitalistas tentaram passar a perna na própria administração do Estado, porque eles também estão dentro do partido. Lembra-se que o Jiang Zemin criou a teoria da tríplice representatividade. Os empresários entram no partido. Esse é um problema que o Xi estava vendo também. Como esse Ma Yin, né, que é daqui do Alibaba, é daqui dessa minha província, que tentou criar aquele lançamento de ações grandioso lá em Hong Kong, e fazendo críticas ao partido, ao Estado, nesse sentido de que era muito atrasado no gerenciamento do capital financeiro, etc. O cara foi descansado. Né? Tá aí curtindo a Austrália, vai passar férias em Singapura, no Japão, mas fica caladinho, né? Comprando orquídeas no Japão, né? Comprando ilhas no Japão, em Singapura tem muito dinheiro para isso. Eu não tive essa sorte. Ainda, né? Ainda tem esperança. Então, o partido diz, não, você está vendo um problema da sua empresa, uma lógica que nós estamos vendo um problema do país inteiro. Né? Então, essa é a diferença. O partido... Aí o Xi, o que foi que a primeira coisa que eu acho que é fundamental nesse pensamento dele foi azeitar, foi consertar os desvios dentro do próprio partido, a corrupção. Nós tivemos mais de 2 milhões, eu não estou falando números exatos, mas é muito mais do que isso, de pessoas que foram presas ou punidas por corrupção. Pessoas do partido, né? Não, José, eu lembro, né, em 2012, quando o Xi entrou, em 2013, perdão, 13, 14, mas era pouco tempo depois que o Xi entrou, 1, 2 anos, ele estava nessa campanha de corrupção, eu estava trabalhando para o
Diário do Povo, que é do partido, é o jornal do Partido Comunista, e eu lembro, assim, a atmosfera de medo dentro do jornal mesmo, que inclusive o número 1 foi retirado ali, e no dia que tirou, todo mundo em choque, trabalhando em choque dentro da empresa, porque, assim, né, sabia que o foco estava ali, naquela estrutura, né, então foi real, aconteceu mesmo, né. José, antes de você continuar, o Albérico pediu a palavra. Albérico? O seu microfone, deixa eu abrir aqui, Albérico. Tá fechado, acho que você tem que abrir, Albérico, o microfone. Você tava controlando aí, deixou de controlar, então. Rafael, essa pergunta, na verdade, é uma dúvida que eu falo para você também, já que você é de Relações Internacionais, RI, como diz o alemão, no nosso bate-papo do domingo, né? Eu não quero comparar com o Brasil, que seria uma injustiça tremenda, tá? Mas nós temos aqui um povo, né, dividido, fruto de uma situação que vem se desenvolvendo, vem se desenrolando há algum tempo, né, das contradições que existem próprias do nosso país, né, um país atrasado culturalmente, né, digamos assim, e politicamente. O exemplo que você deu aí, isso mostra, Medeiros, de fato, como é que se pensa a política aqui. Então, seria, como eu disse, uma tremenda injustiça fazer esse tipo de comparação com o povo chinês. Aqui a gente sempre coloca o seguinte: o partido aqui, o PCdoB, ele coloca que nós precisamos de um novo projeto nacional de desenvolvimento, um novo projeto, né, com uma perspectiva do socialismo. Esse projeto está a serviço do socialismo. Tá? Aí você está numa fase do socialismo com as características do país, da China. Como é que o povo entende isso? Como é que a discussão se dá? Quais os passos? Né? Como é que ela assimila esse pensamento do Xi? Né? E a partir daí passa a, de fato, a pensar nesse futuro, nesse destino, ou qual o próximo patamar, né? Para ficar assim um pouco mais. Qual o próximo passo? Qual o próximo andar que vamos subir? Que vocês, os chineses, vão subir? Vão galgar, como se diz assim no português mais coloquial. Vocês chineses, eu ainda sou brasileiro, né? Aí essa pergunta de vocês chineses é o Ian e a Ana, que são os meus filhos, que eles são chineses da gema mesmo. Tá bom. Mas eles, como ainda não podem responder, eu vou tentar verificar. Então, vamos pensar aqui, o Ian está com 1 ano e poucos meses. 2049 está aí. Certo? Nós estamos em 23, nós temos mais 27 anos, 26 anos. Né? 26 anos, eles vão estar com 27 anos, vão estar mais jovens do que o Rafael, apesar de que o Rafael ser muito jovem aqui entre nós. A China está procurando responder isso. Que sociedade nós vamos estar entregando para esses chineses? E que continuidade eles vão dar? Vai ser uma mentalidade de competição que foi permitida, que foi acentuada devido a uma necessidade específica, que nós já falamos, que era o período de 78, da China pobre, que você trazia as indústrias que poluíam, e você trazia restos de pneu, importava lixo, né, para reciclar aqui. Tipo, você pega umas viagens do Deng Xiaoping ao Japão e ele dizendo, olha, essas coisas tipo dessas indústrias que estão aí para vocês atrasadas, para a gente ainda servem muito, né? E aqui o capital continuava se reproduzindo nessas indústrias mais atrasadas. A China do futuro não será essa China, aliás, já deixou de ser. Já deixou de ser, eles não estão mais importando essas coisas, estão entrando num processo de modernização da ciência e tecnologia de ponta. Agora, eles têm força política e têm um capital econômico ligado ao político. O Brasil, não necessariamente o capital econômico está ligado ao político. Essa é uma diferença. Então, eu acho muito bonito esse discurso de projeto nacional, mas aí você tem que ver quais as forças que compõem a sociedade brasileira e se elas estão de acordo. Você pega um editorial do Globo,
criticando a questão da... Qual a visão deles de projeto nacional? Agora, saiu recentemente. A questão da industrialização, da reindustrialização. Industrializar o quê? Indústrias para competir globalmente, indústrias para resolver os problemas da necessidade do povo. São uma série de perguntas que tem que estar respondida, né? Eu tenho um amigo aí que colocou essa questão da modernização, da industrialização, reindustrialização. Eu digo que as palavras são muito bonitas, mas eu estou muito duro, eu sei que estou muito duro. Mas me responda primeiro. Por exemplo, a China não começou a modernização dela pensando em indústrias de pontas e pensando numa concorrência internacional. É tanto que ela abriu-se para essas indústrias atrasadas, porque foi o acúmulo desse conhecimento, o domínio dessas indústrias que ninguém estava querendo, que permitiu, né, o acúmulo de capital e a própria reengenharia técnica, a formação dos chineses, para chegar na indústria de pontas que eles estão aí dominando. Estão dominando várias áreas do conhecimento. Ponta mesmo. Vocês estão vendo carros elétricos, vocês estão vendo telefone celular, vocês estão vendo aí e tudo mais. Enquanto que nós, no Brasil, estamos aí, por exemplo, a pauta de exportação é o agronegócio, o minério de ferro, e um país que é um dos maiores produtores de alimento tem a grande contradição que não consegue nem a pessoa no dia a dia estar preocupada como vai ser a sua comida na mesa. Então, quando você vem para o discurso de modernização, quando você vem para o discurso disso, aquilo, Projeto Nacional de Desenvolvimento, eu acho que o Brasil está perdido. Sinceramente, aproveito aqui para fazer uma crítica ao meu país, e eu penso o meu país, tá? Eu penso o meu país. Não peço licença a ninguém para pensar. Como brasileiro, tenho essa consciência. Ele está muito perdido em palavras, palavreado bonito, mas ações concretas para soluções de problemas concretos não está tendo, claro, está tendo muito. Eu sei que estou caricaturizando, tem muitas ações fantásticas, tem conquistas maravilhosas, eu sei disso. Mas, por exemplo, qual a diferença do pensamento do Xi? Vamos aplicá-lo na solução do problema da pobreza absoluta, da extrema pobreza. O Xi diz, olha, ele não falou isso aqui, tá? Mas o pensamento dele vem isso. O que é que as teorias falam sobre a solução da pobreza? Se você pega aí, o Alberto nisso é especialista. Então o problema da pobreza é a questão da distribuição de renda. Você distribui melhor a renda, elimina a pobreza, ajuda crianças na escola, etc, etc. Uma série de problemas, como Bolsas Famílias e outros problemas, você vai estar resolvendo o problema da pobreza. Eu te disse, isso é parte da solução. Ele criou o conceito que é combater a pobreza com precisão. O que é que significa com precisão? É investigar as causas específicas da pobreza de acordo com a região. Então, o que é a pobreza aí no Mangue, na Ribinha, ali no Rio Potengi, onde o Albérico mora? O que é a pobreza no sertão de Caicó, em determinadas áreas não tão urbanizadas? O que é a pobreza? Foi isso que o Xi fez. Então, ele mandou os quadros do partido para morar lá, os secretários sair do escritório e morar lá, e vão com os especialistas, universidades, caracterizar esse problema e como vamos agir para solucionar esse problema. De forma específica, sem discursos. Olha, naquela região montanhosa, só vai ter solução real nisso se a gente deslocar a população para áreas mais fáceis de produção. Aqui eu acho que uma indústria de produção de azeite de oliva vai impulsionar o desenvolvimento da economia e ao mesmo tempo, você vem com a escolaridade, você vem com uma série de coisas e aí cria as bases para a solução econômica, a solução mental, porque também, por mais que a pessoa recebe dividendos, eu via lá em Canabrava, as pessoas no período do primeiro governo Lula, os amigos lá, os meus amigos, né, que eu amo tanto, comprava uísque e cerveja e ficava jogando no asfalto, entendeu? Para mostrar poder econômico, o que é uma pena com o uísque e com a cerveja, né? Mas é uma mentalidade atrasadíssima de demonstração de poder.
para aqueles outros que não puderam comprar o uísque nem a cerveja. Isso, você pega aqui, isso não é um problema isolado, não é daquele pessoal do Canabrava. É um problema geral de uma mente atrasada, que quer demonstrar poder sobre o outro, não importa a estrutura que esteja, se aqui seja o cara da JBS, mas quer demonstrar esse poder. Então, o que o Xi faz é o seguinte, não, calma lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que é necessário, o discurso geral é necessário, mas é necessário pontuar de forma específica a solução de problemas específicos, que o resultado deles significa melhoria da vida das pessoas. Pode ser no campo da violência doméstica, violência social, etc, etc. O discurso geral político é importante, mobiliza as pessoas, mobiliza. Não estou me contrapondo, não é isso. Mas, estando no poder, por exemplo, você está no poder de uma prefeitura. Vamos pegar o exemplo que a China faria. Você tem uma prefeitura, vamos pegar a prefeitura de Pureza, que é do meu município de Touros, que é onde eu nasci. Como é que você resolveria o problema da desnutrição infantil? Então, você tem uma população de 9 mil pessoas em Pureza, você tem uma população de 20 mil pessoas em Touros. Como é que você faria? Primeiro, quantas crianças? Qual a faixa etária? A desnutrição infantil está em que elemento? É a falta de zinco? É a falta de disso e daquilo, né? Aí você não iria pegar aqueles produtos que vêm dos Estados Unidos, que ali não tem o zinco que ele está precisando. Então, você poderia articular com a agricultura familiar, nos acampamentos, nos assentamentos, e colocar, a partir da análise dos nutricionistas das universidades, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conhecimento técnico, mutirão, e vamos resolver isso. As crianças na escola vão ser alimentadas tendo cuidado de não tomar Coca-Cola e sim tomar aqueles sucos, aquelas coisas, com aqueles nutrientes que está necessitando. Por que nós sabemos que necessitamos? Porque foi feito exame de sangue, quantificamos, uma criança de determinado campo está faltando, o outro não está, para aquele que está faltando você acrescenta. Vocês são simples, está entendendo? É muito simples. Mas, meu amigo, ninguém está para pensar isso aí, não. Né? Aqui está pensando isso, claro, não nesse detalhe que eu estou falando, mas aqui está pensando isso, e aí vai ajudar a responder a sua pergunta, Alberto. Como é que o povo se sente? O povo, meu amigo, ele quer saber se está vindo benefícios materiais e perspectiva para os seus filhos, principalmente aqui na China. Tem melhorado? Está em ascensão? Está em ascensão. Então, vamos continuar confiando no partido, que foi o que o Xi percebeu. Se nós não tirarmos a corrupção do meio do partido, tirar é quase impossível, mas se a gente não atacar isso de uma forma que o povo sinta confiança, nós vamos perder a legitimidade, né, do povo. Porque começa as conversas e o povo percebe que está indo ali para a estrutura para beneficiar a si próprio, não ser um instrumento de transformação da vida das pessoas e do país. Né? Então, por isso, o Xi se preocupou em cuidar do partido, nesse aspecto aí. Porque um país que enriquece muito rápido, você não tem nada, de repente você tem bilhões, trilhões, e pessoas estão ficando aí muito ricas. Então, o partido começou a cuidar disso. E as pessoas, tanto se você for ver agora, tem uma determinada reclamação da classe muito mais abastada, dos mains. Enquanto que o povo está numa esperança, apesar da pandemia, etc., as políticas sociais, etc., né, continuam aí sendo geradas e o partido tentando encontrar soluções para que a contradição principal, primeira coisa, o povo mais satisfeito com a vida, só que é satisfeito nesse novo tempo. Um jovem não está satisfeito porque tem uma cuia de arroz, o jovem está satisfeito porque pode comprar um negócio daquele, pode viajar, ir para a Tailândia, pode ir para ali, para acolá, fazer uma universidade fora, fazer aqui dentro também uma boa universidade. Essa é a satisfação do jovem, é diferente. E o desenvolvimento não tão desequilibrado, aonde não permita a sociedade oferecer isso para os desejos desse jovem, dessa população, para o Ian e a Ana. Né? Você vai na região da China, então você tem um rio lindo, estava altamente poluído. Ora, esse meu jovem não vai querer, né, não vai usufruir do seu país porque está poluído, mas o que é que o partido está pensando? A questão do desenvolvimento verde, um dos eixos
contra o desequilíbrio do desenvolvimento é a questão ambiental, associada ao desenvolvimento. Então, o meu Ian e a minha Ana vão poder ir para os rios limpos e saudáveis dentro do seu país. Aliás, eu percebi nessas férias agora que a China está sendo mostrada desde aquelas pessoas que estão criando patos, plantando frutas, não sei aonde, manga, toda sendo mostrada, estimulando um turismo interno por pessoas, porque as redes já estão interligadas, muita gente tem carro próprio já, então vamos usufruir, é nosso, vamos usufruir. Eu te pergunto, saindo aí de Canabrava, hoje, a minha comunidade, quantas pessoas poderiam ir para o Pantanal? Quantas pessoas poderiam ir para a Amazônia? Eu diria até quantas pessoas poderiam ir para Ponta Negra, onde o Albérico mora, né, na Vila dos Pescadores aí. Não pode, não vai. Então, por questões de violência, por questões de não ter salário, por falta de perspectiva para o jovem, não. Ela está usufruindo, sim, desse legado histórico, civilizacional. E aí, eu acho que nós vamos ter que fazer um outro programa, um outro dia, Rafael e Albérico, porque esse artigo que eu escrevi, eu mostro essas fontes do pensamento, ou seja, quais as fontes que eu falo? Existem 3 fontes que alimentam o pensamento do Xi. Essas 3 fontes a história centenária do partido, o partido fora do poder e o partido no poder, a cultura tradicional chinesa, aí é toda essa herança do confucionista que foi combatido pelos maoístas, por Mao Tse-tung, e que agora é restaurada pelo Deng Xiaoping, né? pelo Xi Jinping no seu pensamento, ou seja, você consumir produto cultural próprio, não só vindo de fora, como um monte de lixo cultural que foram chegando no Brasil, a gente foi engolindo, aqui estava chegando também, começou a ser cortado, e você tem o próprio marxismo e a sua tradição na China e internacional, que também faz parte das raízes desse pensamento, segundo o meu olhar. E nós poderíamos, um outro dia qualquer, aprofundar nessa área. Mas eu acho que uma pintada de pensamento do Xi, para esse programa aí de 1 hora já, né, Rafael e Albérico? Não, tá super interessante aqui. Eu tô querendo continuar, porque tá realmente muito bom, mas vamos indo para o encerramento. Mas eu queria fazer um comentário, na verdade, José, em cima da pergunta do Albérico, né, que ele fez para você, de acordo com a perspectiva e com a minha vivência na China, enfim. Que o partido ele tem uma conexão muito forte com o povo, né, e com a realidade chinesa. Então, ele está colocado hoje, né, José, o partido ele tem uma estrutura na China aonde ele chega em rincões que nem o Estado não chega. O partido chega, talvez o Estado não chegue, mas o partido chega. Algum representante do partido vai estar numa vila que nem aparece no mapa, escondido entre 2 montanhas e que não tem um postinho de saúde, mas o partido vai estar ali, com certeza. Então, o partido ele tem um mecanismo de absorção, né, da realidade chinesa nos mais profundos rincões e levar isso para os mais altos escalões do poder lá em Pequim. E isso gera uma comunicação com o povo muito rápida. Eu falo isso porque a gente vê, o José falou porque o chinês do cotidiano, igual eu e você, ele não está pensando em nada, ele está pensando em ir para o trabalho, acordar de manhã, ir para o trabalho, e ele não ser roubado, e fazer o seu dinheirinho, e ter o seu filho, e o filho ter educação, e fazer um intercâmbio, estudar fora, igual a gente, é a mesma coisa que a gente, não tem diferença. Ele não está preocupado se o sistema é capitalista, se é socialista, se é o socialismo que vai superar o capitalismo. O chinês do dia a dia não pensa nessas questões, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com questões muito materiais, muito concretas ali do dia a dia, do desenvolvimento humano familiar mesmo. Mas quando as demandas ocorrem, elas são muito rápidas, né, de serem respondidas, justamente porque o partido está ali muito rápido. Então, por exemplo, uma coisa besta, né? Mas na época em que teve o boom das bicicletas compartilhadas na China, você começou a ter as bicicletas compartilhadas, de repente aquele negócio explodiu, porque todo mundo queria usar, era super barato, era até de graça, porque as empresas estavam colocando ali, disponibilizando, e você começou a não ter mais calçada para caminhar, porque as bicicletas estavam ocupando as calçadas. Uma coisa simples, olha, do dia a dia. E isso começou a gerar insatisfação das pessoas, porque a gente começou a andar na rua, a gente não andava mais na calçada,
qualquer entrada de metrô estava bloqueada por calçadas. Rapidamente a solução veio. Os guardinhas das empresas que estão na frente ali vão começar a arrumar as bicicletas, vão começar a organizar as bicicletas. Pegam a bicicleta e colocam em filinha e ajeita. Coisa simples, coisa muito simples de ser feita, mas soluções que vêm de cima, não é espontâneo. Vem uma ordem falando, os guardinhas na frente das empresas, na frente dos metrôs, na frente da sua casa, o zelador do prédio, enfim, que é responsável por aquele pedaço de calçada, vai na calçada e vai organizar as bicicletas. Então, existe, assim, essa comunicação muito rápida de demanda e de solução muito prática. E, do ponto de vista político, né, porque eu falei, a população não está pensando nessas questões maiores. O partido está. E me parece que uma capacidade que o Partido Comunista da China tem é de fazer essa crítica e autocrítica e de se autorrenovar. Porque, por exemplo, e aí eu estou falando o que eu acho, viu, José? E você me fala se estiver errado. Mas, por exemplo, o que eu vejo com o Xi, que começou já com o Xi, na verdade, foi um pulo de geração. Que, na verdade, não se trata da geração em si, de vir líder mais novo. Não é isso, mas é assim, de vir uma nova mentalidade comandando a estrutura. Porque na China, como a gente está falando, vem de cima para baixo. É um modelo diferente do brasileiro, né? Que nosso aqui é bottom-up, o deles é top-down, né? É de cima para baixo. Então, você mudar a mentalidade na estrutura de cima, você muda toda a estrutura que vai estar embaixo. Isso começou com o Xi, que já foi um cara que veio muito mais novo do que os antecessores, que já veio assumindo o controle do exército e tal e tal. E agora, nesse último congresso, o 20º congresso, você teve esse novo pular de geração de líderes, porque o Xi já estava ali bem estabelecido, mas foi quando ele trouxe toda uma nova geração. E aí não é de idade também, necessariamente, porque alguns são, inclusive, mais velhos, deveriam se aposentar e não se aposentaram, mas trata-se de, teve um pulo geracional em termos de mentalidade. E aí, José, não sei, talvez seja essa mentalidade que você está falando dos bilionários, de tirar essa mentalidade neoliberal, digamos assim, de dentro do partido, dessas estruturas que comandam, justamente porque a contradição agora não é o desenvolvimento. Como não é o desenvolvimento, as preocupações, como você estava falando, são outras, então você tem que ter uma nova mentalidade. E aí a gente teve essa capacidade que o Xi teve de colocar todo um grupo na mais alta estrutura de poder, que vai influenciar, portanto, toda a estrutura do Estado e a sociedade e o Exército, as Forças Armadas, para colocar em prática aquilo que ele pensa, o que a gente não tem no Brasil. Hoje mesmo, José e Albérico, eu estava vendo a análise política da semana do Rui Costa, eu gosto muito de ouvir ele. E ele falou uma coisa que é interessante, que é aquele intelectual, o Mangabeira Unger. O Mangabeira Unger fala, perdão, não foi o Rui que disse isso, foi o ex-ministro, aquele da defesa, eu esqueci o nome, que foi do partido. Aldo Rebelo. Isso, o Aldo Rebelo, ele falou no Arte da Guerra que o Mangabeira Unger disse que no Brasil, que a gente fala, não há consenso, o Brasil está dividido, e ele fala assim, não, o Mangabeira Unger trouxe um ponto muito interessante, que ele fala, há consenso, só que o que há consenso no Brasil é na distribuição de renda, e não no desenvolvimento. Então, seja Bolsonaro ou seja Lula, o que foi ali, o que há de igual é que os dois concordam que é necessário distribuir renda. E aí você tem as bolsas. E que não há o consenso sobre o desenvolvimento. Se está certo ou está errado, não é o que eu estou trazendo aqui, não é essa discussão. Mas o que eu quero dizer é que na China há consenso e, portanto, há capacidade de aplicação. Então, porque é o mesmo partido ali no governo. Então, essas questões foram... E, por exemplo, uma outra coisa que eu acho interessante é que o Partido Comunista, eu vou passar a palavra para você logo em seguida, Albérico, é que o Partido Comunista não foi vender carro, por exemplo, elétrico, antes de resolver a segurança pública. O Partido Comunista não foi tentar influenciar internacionalmente antes de ter resolvido a fome, a falta de comida e a falta de vestiário, de roupas, de vestuário do seu povo. Eu acho que o Partido Comunista da China tem uma clareza muito grande daquilo que deve ser feito e dos estágios. Eu falo isso porque o José também citou algo nesse sentido, que eu falo, que eu chamo que são as ideias megalomaníacas, né? Então, a gente está discutindo, por exemplo, como o Rio de Janeiro pode ter uma economia verde, sendo que você não resolveu nenhum problema, sabe, das favelas, por exemplo. Então, a gente está pensando em coisas que são a agenda do núcleo e quando a gente está na periferia.
a China tem isso muito superado já há muito tempo, né? Então, foram resolvidas coisas básicas, que são básicas, mas são projetos monumentais, que gastam muito tempo e muita energia e muito dinheiro, mas a China teve clareza de fazer isso. Então, assim, a gente vê um carro elétrico sendo vendido, mas a gente viu a população se enriquecendo e tudo isso. Então, eu acho que eles têm muito pé no chão, coisa que aqui no Brasil não necessariamente a gente tem. Eu acho que, como o José disse, tem muita coisa boa, mas também tem muita ideia megalomaníaca de influenciar, ou de palavras, ou de slogans, mas que são desconectadas da realidade. E isso na China não ocorre, não ocorre. Tanto é que quando tem uma ideia, a gente tem dificuldade de compreender, que é justamente o que a gente está tentando fazer aqui. Quer dizer, agora que apareceu uma ideia, que é o pensamento do China Nova Era, o que significa? A gente fica perdido. Mas, enquanto aqui no Brasil você tem ideias, 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 jargões, 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 né? E você não tem as coisas básicas sendo feitas. Então, esse é o comentário que eu queria fazer sobre isso, mas eu concordo com você, José. A gente acho que vai ter que voltar para um outro programa para trazer essas linhas aí do pensamento do Xi, porque nesse não vai dar tempo. Mas se eu falei alguma bobagem, José, por favor, corrija. E Albérico, pode falar, eu vi que você levantou a mão. Eu estava aqui, pensei que você ia abrir o som, por isso que eu demorei um pouco, desculpa. Eu queria, assim, eu vou tentar, talvez a dificuldade seja minha em em formular uma pergunta, porque assim, nós estamos tratando de uma sociedade que alcançou, teve uma elevação no nível da sua consciência. Aí, quando eu falo consciência, ela é ampla, geral e restrita, digamos assim, tá? Não estou dizendo que esse estágio ele está, sei lá, 1000%. Está um estágio diferente do que era, né, internamente, e diferente de outras nações, evidentemente. Né? Porque são características de um país, né, como a gente coloca aqui, continental, no caso aí, um país quase que de um continente, praticamente, né? 1 bilhão e poucos milhões de habitantes, e que tem uma história, tá? Que é conduzido por um partido que teve contradições, esse partido, para ficar por aqui, tá? Para a gente não aprofundar, que não é objeto da nossa conversa agora. Tá? Esse povo ele foi absorvendo, ele foi apreendendo a história e, ao mesmo tempo, foi, como eu digo, incutindo valores diferentes de que nós temos. E nós, vocês, inclusive, nós brasileiros, eu vou até fazer uma retificação, né? O nosso querido professor Zé Medeiros, que é brasileiro, é meu conterrâneo aqui, com muito orgulho, com muito prazer. Então, o que eu estou querendo, a minha pergunta, talvez eu não tenha feito ela de forma correta, é saber como é que. Tudo bem, você quer um iPhone, sei lá, quer um. Não sei como é que se. Mas você tem. A sua preocupação primeira é você ter, talvez, um bom livro. Aí eu vou falar aqui uma coisa mais simples, mas, né? Você tenha um bom restaurante, você tenha uma boa universidade, você tenha um bom meio de transporte, etc, etc, etc. Né? Você não está aqui querendo ter 5 pares de sapato e não vou entrar naquele clichê para que 5? Não estou falando sobre isso. Estou falando dessa nova mentalidade, desse novo, não sei se eu posso chamar, meu Deus, de um novo homem, de um novo chinês, de uma nova chinesa, tá? Decorrido os 100 anos do Partido Comunista da China, né? Essa nova era que a China está integrando, que começa a vivenciar, né? Com todos esses problemas que você, de forma muito particular e com muita propriedade, colocou. Eu não sei, Rafael, se eu conseguir me fazer entender. Tá? Essa é a minha dúvida. Não é uma dúvida, tentar eu me transportar para aí, para entender esse homem, essa mulher. Né? Não daqui a 40 e poucos anos, que serão os filhos, ou 20 e poucos anos, que serão os filhos do professor Zé Medeiros. Mas esse homem agora, esse chinês e essa chinesa. Eu vou ficar por aqui, senão eu vou ficar repetitivo aqui, tá? E concordo Alberto, interessante com o Medeiros também. Eu acho que eu concordo com o Medeiros, a gente tem que fazer um novo, quer dizer, um segundo episódio, digamos assim, desse programa. Nós podemos pensar em pensar um outro programa, e eu acho que essa é uma questão que é importante, ou seja, como é que a mentalidade foi formatada no bom sentido, não no mau sentido.
para desejar coisas que foram projetadas para serem desejadas. Por exemplo, uma formação, a questão da educação. Tanto é que o que valoriza aqui um apartamento não é o fato dele estar perto de uma estação de metrô, mas ele está perto de uma escola. Agora, de uma boa escola. E primária. Mais caro se for primária. Quanto mais... Primária. Justamente. E aí, agora você vai ver o seguinte, porque como é que o investimento na educação, ou seja, como o partido colocou o estudo e a formação como uma das prioridades, inclusive a simplificação dos caracteres visando um rápido aprendizado, tem uma série de medidas, a criação do Putonghua como a língua corrente, em vez daquela língua clássica que dominou até o fim do Império, uma série de medidas muito concretas, a alfabetização geral, né, da sociedade, e a criação da consciência de que a educação é um instrumento essencial para a ascensão social. Isso está muito impregnado. Mas você tem um ambiente muito propício para isso. Por isso, a cultura tradicional. Porque você vai pegar o clássico, que é a Bíblia dos chineses, né, da antiguidade, que é o Lunyi, que é os analetos de Confúcio. Analetos é diálogos, conversações que foram... Nós estamos falando aqui 450 a.C., tá? Se você pega ali o primeiro caractere do livro é justamente o estudar. É o estudar, aprender e colocar em prática, né, o que você aprendeu. Não é isso que uma felicidade, uma traduçãozinha literal aí. Então, esse valor do estudo está na cultura, porque os mandarins não eram pessoas só da corte, vinham de elites chinesas que não eram da corte, mas que, pelos concursos públicos imperiais, entravam e ascendiam socialmente. Então, está no imaginário. Então, o Xi reconecta, o partido reconecta isso. O Rafael foi comigo, fiz questão de levá-lo, também com um amigo, fomos visitar o túmulo do Mêncio, do Manzi, que é o segundo grande filósofo do confucionismo, depois do próprio Confúcio. E nós tem lá uma pedra da mãe do Mâncio, que a China está até criando como o Dia da Mãe. É o Dia da Mãe aqui, não é o dia nosso aí, tá? Tem o Dia da Mãe, que é a figura da mãe do Mâncio. Por quê? A mãe do Mâncio conta, tem uma história que o filho percebeu que era muito inteligente e ela estava morando perto de um cemitério. E depois ela viu que como é uma sociedade pobre, morria muita gente o tempo inteiro, o filho só vivia brincando de carregar mortos com caixãozinho de pedras, de palhas, a brincadeira dele lá. Ela disse, esse lugar não dá certo para mim, não. Pensamento chinês. Muda e procura uma casa perto de uma escola. E o filho começa a imitar professores, etc, etc, entendeu? Como o partido usa isso hoje, a família, a mãe, é essencial na educação, na consciência nacional. Então, esses valores, sim, Alberto, a pessoa não se preocupa, não discute, como o Rafael, estão lutando pelo pão de cada dia, etc., mas tem um conjunto de valores que já está internalizado. Né? O se vestir bem, o ter respeito, tal, relações respeitosas, uma série de valores que já está internalizada. É como você dirige e não está pensando que está passando ali a marcha, apesar de que agora os carros automáticos já fazem isso para você, né? Mas sim, isso você tem razão. E o partido pensa essa sociedade como um todo, age, como o Rafael também mencionou muito, de forma apropriada, pode não ter governo num rincão muito longe, mas vai ter partido. Isso vai ter. Então, no fundo, ele está vendo aquela situação. E muita gente pode argumentar, é para controlar. É um argumento. Mas também tem um contra-argumento. É para observar a dinâmica do desenvolvimento social e como agir ali na transformação e melhoria. Quais os problemas reais que estão ali, não teóricos, né, não filosóficos, reais. Olha, uma criança tem que passar 5 horas, 4 horas para chegar na escola.
Chega lá, os professores com a qualidade muito sofrível. Não, então vamos pegar jovens das universidades, oferecer uma bolsa, um prêmio, etc. E eles vão para aquelas escolas. E eles têm uma perspectiva de promoção social dentro das estruturas, como secretário do partido, que foi para resolver o problema da pobreza num rincão que ninguém quer ir. Ele foi. Certamente esse jovem, e o Xi deixou isso muito claro, ele vai ser promovido nas estruturas. Vai ser, talvez, ter uma ascensão muito maior do que aquele jovem que ficou no gabinete ali, gravata, eles não usam mais, enfim, com aquela roupinha branca, ali com aquela calça dos quadros, né? Bem característica. Enfim, muita coisa para falar, claro, também em relação ao Brasil. Eu não vou também entrar nessa polêmica, mas o Aldo pode estar aí certo, mas também pode estar errado, porque eu acho que a distribuição, eles podem ter no discurso esse querer, mas na ação prática não. Por exemplo, o Bolsonaro, nós tivemos aí um ataque muito, uma divisão. Se a nação já está dividida, já está como está, essa divisão foi acentuada mais ainda. É nós contra os outros. Então, no momento que é nós contra o outro, a distribuição também não vem por aí. Às vezes, também os extremistas, né, no outro lado, mais à esquerda, que eu até tenho uma admiração maior, mas também tentam fazer essa mesma coisa. Então, ora, o critério para mim é o seguinte: o povo, que é quem produz a riqueza, tese marxista, né, apesar de ser um cristão aí, a gente reconhece, eu acho que não há contradição na percepção do que é o real. O povo, produtor da riqueza, ele deve ser valorizado como produtor da riqueza. E não por ter uma fé, por ter isso ou por ter aquilo. Primeiro ponto. É ele que produz, é ele que tem que usufruir dos benefícios sociais dessa sua produção. Consciência número 1. Você é um usurpador da minha mais-valia ou você é um produtor da mais-valia? Se você é um produtor da mais-valia, está do meu lado. Mesmo que você tenha ideias que eu vou ter que engolir ali com muito... Vou botar um fone de ouvido quando você estiver falando para não ouvir essas besteiras. Segundo ponto, se essas tuas ideias, que são agressivas para mim devido a uma linha de pensar, elas podem causar dano na própria distribuição, na própria unidade, que é o caso chinês, é o caso do pensamento. A harmonia não é igualdade social, não é desenvolvimento igualitário. Fica na tua posição, aguarda, nós estamos vendo sua situação e estamos agindo, não estamos aqui... Né? Mas não cause desequilíbrios, porque o desequilíbrio vai gerar um rompimento das conquistas, um problema social que vai todo mundo perder e o próprio país pode perder. E aquelas mãos da rainha, dos reis e dos imperadores botando a mão naquele bolo da pizza e o chinês assim, né, Rafael, aquela foto que você mandou, ele está se olhando, estão tomando aqui meu país. Ali não, aquele chinês que estava assim, o que foi que aconteceu? Ele ficou calmo, passou para frente, tirou os que estavam no bolo para trás, né? E ele começou a cuidar do seu país. Né? Você pega aquela imagem que você apresentou aí no início. Então, eu penso que nós temos no Brasil, né, que dá esse talvez alguns pensamentos estruturadores. Mas, olha, aí é uma história muito grande, nós não vamos nem discutir Brasil agora, mas eu acho que é importante, aí eu concluo até a minha participação, né? Claro, vocês aí vão fazer as despedidas, mas eu diria que essa emergência da China e o surgimento do pensamento do Xi, ela coloca fim, de forma prática, concreta e teórica, a tentativa de querer, de não querer impor, mas de querer propagar a narrativa do fim da história, do pensamento da democracia liberal como um único modelo que proporciona bens e ganhos para as sociedades e para os povos, né? E a China está dizendo,
para lá. Nós temos um outro modelo. Esse modelo é muito eficiente na produção e na distribuição de renda, na melhoria de vida das pessoas e, sobretudo, para que nós exerçamos a soberania de fato, não de palavras, sobre o nosso país e o destino do nosso povo. E, nesse sentido, eu acho que é inspirador, sim, para países do porte do Brasil. Não o modelo em si, mas isto, né, que foi a opção por um modelo próprio e não pegou o discurso que veio de Washington, de Bruxelas. Eu acho que... E aí eu ficaria por aqui. E aí, né, José, só para encerrar, né, é quando, de fato, a tradicional cultura chinesa, né, que os chineses chamam de esplêndida cultura chinesa, né, tradicional cultura chinesa, faz a diferença, né? Como você falou, a questão, por exemplo, da ordem, né, Albérico? O chinês já tem dentro dele, sem ele nem saber, mas já está dentro dele, por exemplo, o organizar, né? Então, para o chinês, a ordem natural das coisas é que elas sempre tendam à organização e nunca ao caos. Então, para um chinês, por exemplo, ir para um protesto é algo muito, muito, muito grave, muito, muito, muito extremo. Porque isso pode gerar caos, e o chinês sempre, dentro dele, ele vai estar ali. Por isso, por exemplo, né, que para o chinês é muito mais fácil obedecer, né? Não é que ele está obedecendo, que ele está sendo, né, submisso, não é isso. É que já está dentro do chinês a ordem. Portanto, se houve uma ordem, é natural para o chinês ele fazer aquilo que foi dado. E isso não é de forma violenta, né? Isso é feito através da educação mesmo, educação cívica. Você tem os pontos de ônibus na China com cartazes do partido, com slogans do partido, com valores que o partido está querendo passar. Você entra nos condomínios residenciais na China, você tem aqueles quadros de aviso, mas os quadros de aviso são um pouco diferentes, não são iguais do Brasil pequenininho, não, são grandes mesmo, igual o que a gente tem aqui no Brasil de ponto de ônibus. É a mesma coisa, que coloca cartaz no ponto de ônibus, são coisas grandes, estruturas grandes, com a mesma coisa. Então você vai lá e fala da vacinação que tem, o porquê que é importante se vacinar, por exemplo, porque que é importante cuidar de um ambiente limpo, não jogue coisas da janela. Isso eu estou falando do meu condomínio, que eu vi, não jogue coisas da janela, porque pode machucar o senhorzinho lá embaixo. Tem os valores socialistas que é passado, por exemplo, cuidar da pátria, amar a pátria, proteger a pátria, ficar de olho para ver se não tem um espião estrangeiro. Isso está colocado, tá lá, é tudo muito claro, tudo muito transparente. Então, porque esse pensamento do Xi, né, a gente está falando aqui no fundo do pensamento do Xi, mas ele é um projeto social, ele está em andamento, né? Não é algo que já está posto, que já chegou, já está estabelecido e que está funcionando em pleno vapor. São tentativas e erros, tem-se um planejamento geral. E isso está sendo colocado em prática, inclusive em estágios, né? Quando o José falou da campanha corrupção, porque primeiro esse pensamento foi aplicado dentro do partido. Como? Com a campanha de corrupção? Limpar o partido, para que esse pensamento impere dentro do partido. Forças Armadas. Rafael, aí, só lembrando, né? Pegar moscas e tigres. Exatamente. Dos grandes generais, sei lá, pessoas do próprio, até do Comitê Central teve caso, da estrutura muito diferente, e as moscas são essas corrupções mais banais, de pessoas que passam golpes, né, etc. Enfim, Rafael, continua, desculpa. Mas é isso mesmo, segurar a soberania e o controle do país, porque as primeiras instituições que foram focadas foi o partido e o exército, foi concomitante, ao mesmo tempo, não teve primeiro partido, não, foi os dois. O Xi chegou... Por exemplo, na China é muito difícil se ter condomínios de casa, tem, mas não é o comum. Mas, por exemplo, o exército tinha condomínios super luxuosos de casa. O Xi já chegou cortando isso. Generais usavam carros importados, pertencente ao exército, não é essa a questão. Mas mandou cortar por uma questão de valor. É isso que o José falou, né, da mãe do Mêncio. Quer dizer, o que o filho está olhando, né, para a mãe e para o exemplo que está ao redor e para o ambiente que está ao redor, e o que ele está imitando. Uma sociedade que está olhando para um governo corrupto e um exército corrupto vai ser automaticamente corrupta. Mas, Rafael, aqui... você há de concordar, me perdoe interrompê-lo, mas você há de concordar, eu não vou chamar de formatação, porque é uma coisa muito mecânica, tá? Você foi formando esse pensamento.
você foi formando essas atitudes, você foi formando, né? Eu vou chamar educando, formando, né? Enfim, porque você tem uma história, não é de agora, é uma história longa, né? Que Com chega certeza. você chega aqui, você está pronto para dar um salto, porque o que o Medeiros vai colocando e você vai reforçando, pelo que eu li aqui do pensamento, né, do artigo aqui do escrito do professor Zé Medeiros, é como se você estivesse dando um salto, você está preparando o próximo salto. Né? Eu não estou aqui dizendo nenhuma novidade, eu estou dizendo é o que vai acontecer agora. Entendeu? É isso que eu queria mais ou menos entender, né? Essa formação. Mas foi ficando Vai ter claro. um Você outro foi falando. programa, você não tem jeito. Isso não tem jeito, Exatamente. exatamente. É uma discussão longa, mas É. você está certo, é isso. E o partido ele tem essa sabedoria, que não é somente do Sim, partido, né, José? É o que o José estava dizendo, é uma sabedoria que já está imbuída dentro do chinês, do ser chinês. Porque o perfeito. secretário-geral do Partido Comunista da China é chinês, então ele já também carrega aquilo, a estrutura, a instituição carrega esse conhecimento coletivo, essa memória coletiva da ancestralidade chinesa que traz. A burocracia chinesa, né, já traz essa ancestralidade do império, das bibliotecas, do acúmulo de conhecimento que o governo vai ter em relação ao povo. Você tem as bibliotecas lá na China, né, que pertenciam aos imperadores, você tem tudo isso. Então, mas é isso mesmo, e essa capacidade de implementar. Vamos fazer hoje, porque a gente sabe que isso é necessário de fazer, é a nossa responsabilidade de fazer hoje. Outros passos vão ser dados lá na frente, né? Então, é isso. Mas aí, novamente, é outro programa mesmo, porque é uma série. Aí é o conhecimento do partido, na estrutura do partido, mais o conhecimento da tradicional cultura chinesa, né? Mas aí é o José que manja aí desse assunto, é ele que vai trazer isso. Mas é isso, nós concordamos, né? No fundo, nós concordamos, é isso mesmo, né? Existe. E a gente tem que ter empatia, né? A gente até falou do Brasil, né? O Brasil é muito novo, calma lá, né? Também não dá para a gente. Por isso que não dá para Sim. comparar também, né? E nem para Claro, aplicar claro, claro. modelos automáticos, né? Porque a gente tem, nós estamos em construção, somos muitos novos. Para a gente, 200 anos é muito tempo. Para o chinês, 200 anos não é nada, não é nada. É o netinho dele, né? Ele está olhando para o neto já daqui 200 anos. É uma coisa absurda. O conceito de tempo para eles é diferente. Mas é isso, José. Muitíssimo obrigado. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, ou o Albérico falar mais alguma coisa, mas acho que por enquanto a gente encerra o programa aqui. Eu acho que da minha parte, só dizer o seguinte: eu fiquei feliz com estar com esse programa com vocês, muito obrigado também, né, a você, Albérico, esse bate-papo assim. O que eu quero dizer é que agora também estudar a China ficou parece que mais simples, mas mais complexo. Por quê? Porque se você faz uma abordagem da China apenas pelo aspecto econômico, do desenvolvimento das forças produtivas, ou sua expansão pelo mundo, investimentos chineses, você não vai dar conta do grande guarda-chuva, do grande desenho, porque aquele investimento está saindo para ali. Ou seja, como a China pensa o mundo, como ela pensa as partes do mundo, como ela pensa seu entorno, como ela pensa os Estados Unidos, como ela pensa a Rússia, como ela pensa o Brasil, a América Latina, a África. Né? Porque é um pensamento que tenta, por exemplo, a teoria das relações internacionais, né? O realismo, Rafael aí é o nosso mestre, uma das coisas é a questão, o sistema é caótico porque cada Estado é independente. Né? Ora, a China tem ojeriza ao caos. Né? Tudo tem que ser ordenado. Não ordenado porque você manda e você controla, não é isso. É porque você... É uma massa que faz, por exemplo, o Sol faz com que a Lua tenha aquela rotação por causa daquela massa, daquele peso. Então, a China tenta usar esse peso para fazer esse sistema internacional, né, rodar naquela rotação, naquela direção que ela considera que é o mais relevante para o desenvolvimento, não só da China, da própria humanidade. É o futuro compartilhado para a humanidade, o destino comum. Então, vamos aprofundar isso depois, né? Vamos aprofundar isso. Como é que o Brasil olharia isso também, né? Se não tem uma unidade, mas pelo menos tem pensamento, sim, olhando para isso. Mas o que eu quero dizer vai ficar mais complexo, por quê? Porque não vai mais dar para olhar a China
sem esse olhar integral, que pega a tradição do marxismo aplicado na China, mas toda uma experiência do movimento marxista a nível mundial, que pega essa cultura tradicional reformatada, ou seja, reatualizada, aquilo que é bom é impulsionado e desenvolvido, aquilo que era atrasado fica para lá, entendeu? Mas que essa é uma forma de pensar chinesa, que a gente pode dizer isso, é chinês. E a outra é essa própria experiência do partido de solução de problemas concretos. Qual o grande problema do mal? Essa foto, essa charge que você colocou aí, era o mesmo problema do Sun Yat-sen. O Estado chinês estava sendo desmembrado e as grandes potências, cada um tentando pegar a sua parte. Então, era resolver a questão dessa transição da soberania para a república, para que não se esfacelasse e virasse vários pequenos países, etc., etc., né? E resolvesse o problema de um povo com fome, com tudo mais. O partido deu a solução, encontrou a solução, não só tomou o destino do país, mas também a solução. Ora, esses experimentos humanos, sociais, etc., está tudo acumulado nessa história. A cultura tradicional. Quem não já ouviu falar na arte da guerra? No Sun Tzu, né? A arte da guerra. Ora, cultura tradicional, um pensamento estratégico. Então, o pensamento de Xi tem um eixo estratégico, que já tem nessa tradição, que tem no próprio movimento comunista internacional, o movimento socialista, o movimento marxista, né? A questão do pensamento, a estratégia e a tática é uma coisa. Então, como é que isso se funde, esses três eixos, né? Para as respostas às necessidades do presente e a projeção disso para esse futuro que eles já imaginam e acham que deve ser assim. Então, eu penso que é esse o desafio para nós, estudiosos, para nós, brasileiros, que estamos precisando compreender a China, que temos que nos debruçar. Então, é um desafio muito grande, tem que ser feito por muitas mentes, mas tem que levar em conta esse conjunto. Né? E aí, com isso, eu acho que o nosso programa, Rafael, o RG Brasil-China, e o nosso amigo Albérico, conterrâneo potiguar Albérico, no canal M65, está, a partir dessas reflexões que eu venho fazendo já há bastante tempo, está, digamos, dando a oportunidade, né, da gente se expressar e também mais pessoas, talvez tenha até outros pensamentos muito mais avançados do que eu estou falando, muito mais desenvolvidos, mas, enfim, esse debate a gente precisa estar fazendo, sim. E eu fico feliz por essa oportunidade. Legal. Albérico, quer mandar aí uma saudação para os amigos aí? Não. Eu estou querendo concluir porque não vai ter continuidade. Eu estou dizendo que não vai ter continuidade, portanto, vamos esperar o próximo episódio, né? Vamos chamar assim, desse bom papo aqui, que eu acho que é super interessante. Eu gostei muito, parabenizar o professor Zé Medeiros por essa colocação. Você, Rafael, que tem me ajudado a compreender as coisas também, porque a gente tem conversado mais frequentemente. Então, para mim, está sendo um grande aprendizado. E aqui faço questão de agradecer por essa força, né, essa parceria, né, que nós estabelecemos e que tem dado muito grandes frutos. É isso. Olha, eu que queria agradecer você, Albérico. Obrigado pela presença sua do canal M65, né, e de todos aí que estão nos acompanhando. Agradecer, claro, em especial o professor José, que está sempre aqui conosco desde o início, né, um grande mestre, um professor aí que está nos ensinando. E agora a gente também deixar, né, evidenciado que a gente está tentando dar esse salto, né, no sentido não de ficar preso ao fenômeno em si, de ver os números. Então, por que a China está combatendo os bilionários? Por que o desemprego está aumentando na China? A gente ficar preso a essas questões que são circunstanciais e a gente ir, né, tentar entender esses fenômenos a partir do ponto de vista do grande pensamento que está guiando a China, né? E para isso, José trouxe aqui uma pincelada do pensamento, né, do Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas, e deixou aqui evidenciado para a gente, né, as três bases, né, as três fontes desse pensamento, que é a longevidade, né, e resiliência da civilização chinesa, a experiência, né, acumulada pelo Partido Comunista da China
na sua trajetória, que já é centenária, e o acúmulo teórico e prático do marxismo e as suas experiências aplicadas à realidade chinesa. A gente vai continuar com esse debate para o professor poder explicar melhor essas 3 fontes que ele está pensando e escrevendo sobre, e a gente vai ter um prazer enorme de ter vocês aqui conosco. Lembrando, se vocês gostaram desse vídeo, tanto no RG Brasil China como no canal M65, não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar com seus amigos. Obrigado a todos vocês que viram esse programa, obrigado, Albérico, obrigado, professor José, até mais, Zaichen, tchau, tchau.